Alvo de reclamações de motoristas, pedestres e ciclistas que passam pela Alça Sudeste em Patos, o recapeamento do asfalto, junto a outras melhorias, saiu do papel nesta segunda-feira, com a assinatura da ordem de serviço feita pelo prefeito Nabô Vanderlei para a execução da obra. Ao lado do vice-prefeito Jacob Souto, do vereador e líder do governo na Câmara Municipal Salles Júnior, de parlamentares do Legislativo, do secretário de Infraestrutura José Marconi e do representante da empresa que vai executar o serviço, André Cesarino, Nabô destacou que, além da reconstrução do asfalto, serão feitas faixas elevadas para pedestre, construção de calçadas, rampas de acessibilidade, ciclovia nos dois lados da alça, sinalização vertical, piso tátil para pessoas com deficiência visual e iluminação de LED. A obra vai custar R$ 2.750.000 aos cofres públicos. Equipes vão se dividir para recuperar os 3 quilômetros de extensão da alça. Ainda de acordo com o executivo, o trabalho deve durar 6 meses, mas o objetivo é antecipar ao máximo esse prazo de conclusão. Essa obra da alça ela tem importância muito grande para a parte de mobilidade urbana, para o crescimento da nossa cidade. E foi construído quando nós éramos prefeito, iniciado por a gente, concluído pela prefeita Francisca Mota. E durante esses 10 anos não teve praticamente manutenção. Então, durante todo o ano, uma cobrança para que a gente pudesse resolver as questões dessa alça. Conseguimos o dinheiro no final do ano, através do emenda do deputado Hugo Mota, mas só agora a Caixa Econômica autorizou o início da obra. Uma obra importante que vai ser não só a recuperação da malha asfáltica, mas nós vamos fazer calçada do outro lado onde não tem, vamos fazer ciclofaixa dos dois lados, toda a parte de iluminação do outro lado também da alça e a parte de acessibilidade de rampas para cadeirantes, de sinalização tátil para as pessoas com deficiência visual, enfim, uma obra importante e eu espero concluí-la o mais rápido possível. Todas as etapas da obra serão acompanhadas e fiscalizadas pela Secretaria de Infraestrutura. Primeiramente, nós vamos trabalhar a base e a subbase de onde está estragada, que ela tem um trecho que está perfeito, estragada só equipamento de asfalto, só o asfalto em si. E outra área, aquela que o pessoal reclama de muito buraco, no popular muito buraco. Nós vamos trabalhar aí então base, subbase, mudar o material para podermos chegar ao lugar ideal para passar o recapeamento. Nós teremos acompanhamento diário, tanto da parte de engenharia como da parte financeira. Será acompanhada em todos os sentidos, qualidade de material, tempo de serviço. Nós não vamos facilitar em nada aqui, até porque é uma exigência do prefeito que essa obra seja feita o mais rápido possível. O representante da empresa Engeoplan, André Cesarino, explicou como será feita a instalação do novo asfalto, além do cronograma de execução. Nós já iniciamos os serviços, na verdade, já está sendo feita a parte de reciclagem da base. Vai ser feito nos trechos onde não atingiram o teor de compactação necessário, a remoção dele, com aditivo de brita numa granulometria específica, de acordo com o que o laboratório pediu, e restabelecido uma nova base para que acima dessa base nós possamos lançar um capeamento asfáltico com 6 centímetros no período onde foi removida a base e reestabilizada. Esse é o primeiro serviço que nós vamos fazer e o mais rápido. Vamos fazer por trechos, por estacas, para que não atrapalhe também a utilização da alça pelos transeuntes. E em seguida vamos iniciar o trabalho de toda a iluminação pública no percurso da alça e a construção de calçadas, de rampas de acessibilidade e de 4 faixas elevadas que estão distribuídas durante todo o trecho para garantir a acessibilidade das pessoas que vão estar praticando exercício. Nós vamos trabalhar sempre para que a obra seja dinamizada e que o prazo seja reduzido. Porém, no trecho de calçadas, nós sabemos que ele há uma possibilidade de que se encontre alguns obstáculos que atrasem um pouco a execução da parte de calçada. A parte de pavimentação nós vamos entregar com uma brevidade maior, inclusive, e na parte da calçada nós vamos tentar acelerar o serviço para que a gente consiga entregar à população antes do período. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade,
colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233.